Seguinte, pessoal, agora, para ficar mais interessante, né, estamos aqui com o auditório lotado, isso é muito, muito bom. Então, primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês. Isso mostra o interesse, isso mostra a vontade de fazer melhor e fazer o bem. Isso é importantíssimo para a gente. Para ficar mais interessante o nosso bate-papo, agora o microfone ele vai começar a circular, além da lista de presença que está rolando, tá, depois para emitir os certificados para vocês. Então, vou agora circular, basta levantar a mão para as perguntas e eu levo o microfone até vocês. Meu nome é Bruno Sentini, sou da agência Box, estou aqui na Ana Franco e eu tenho, acho, 2 ou 3 perguntas para fazer. A primeira pergunta eu queria saber, me preparei. Primeiro eu queria saber se existem programas para ganhar mais voluntários para fazer essa expansão. Se existe a ideia de expansão para outros lugares além desse meiota de Poá e tal, e trazer mais para a capital mesmo. Bruno, não que não haja necessidade na capital. Além do mais, mesmo capital, nós sabemos da dificuldade que tem pelo fato de ser um grande estado, uma grande capital. São Paulo é a maior metrópole do país e de alguns países. Então, existe sim a necessidade, mas ela não é tão presente como é nessas comunidades que eu estou te dizendo, e que existem ainda outras, né? Mas, na verdade, não é apenas por essa razão. É porque o processo burocrático para a abertura dessas instituições e instalação, ele é burocrático. Então, existem algumas barreiras, muitos processos. Na verdade, nós conseguimos registrar a instituição em 2012. Nós tínhamos já uma longa caminhada. E aí você, por exemplo, só consegue um selo de utilidade pública depois de 2 anos de serviço prestado ininterruptamente. Então, assim, é burocracia atrás de burocracia. Agora, o que nós podemos fazer? Ela foi sediada em São Paulo e hoje nós já temos 2 filiais, Ferraz e Poá. Então, a nível de filial, é possível trazer um pouco menos de burocracia. Mas ainda não existe, honestamente, um projeto para isso. Existe a vontade, o desejo, mas o projeto ainda não. E para a captação de novos voluntários, tem alguém... Por enquanto nós temos a ferramenta mesmo do site, né? A gente vai, divulga, palestra, e aí a gente tem a ferramenta do site para todos aqueles que queiram se voluntariar. E as aulas de música, elas são apenas de música clássica, com instrumentos de música clássica, ou são para qualquer outro tipo de mais abrangente? Assim, não, o instrumento é clássico, mas olha que legal. A gente toca desde Beethoven até o Show das Poderosas da Anitta, no violino e no cello. Então, o que é legal é exatamente descaracterizar essa ideia de que porque o instrumento é clássico, a música também tem que ser. Então, o instrumento é clássico sim, mas ele alcança todos os gêneros de música. Tem a possibilidade de trabalhar com outros instrumentos? Sim, temos sim, mas hoje assim, a gente focou nessa ideia, por quê? Porque, infelizmente, há 10 anos atrás nós escutávamos um tipo de funk, certo? Nada contra o gênero, nós escutávamos um tipo de funk. Como ele ficou muito banalizado, a gente traz o funk ainda raiz e toca no instrumento clássico. Então a ideia é realmente colocar na cabeça do jovem que é preciso mudar um pouco essa cultura, porque é o que está instalado na periferia. Se você passar nos prédios desse Itajuípe, onde eu falei, onde moram ali, um conjunto habitacional, até chegar na Rosec, é isso que a gente vai escutar. Então é exatamente desintoxicá-los disso, e a forma que nós achamos foi o instrumento clássico. E uma última pergunta, eu queria saber se vocês têm ideia de fazer mais cursos ali, que for, por exemplo, além do inglês e da música, curso de teatro, seja outras coisas, sei lá, artesanato ou relacionado também. Temos sim. Temos, até porque nós temos esse projeto do Cineosec Cultural. O Cineosec Cultural, na verdade, é uma tenda gigante para 600 pessoas, mais ou menos acho que 2 ou 3 vezes mais cadeiras estofadas do que essa que nós temos aqui, numa tenda gigante que está lá no site, deve ter até algum vídeo lá, vocês vão conseguir ver. Então nós já temos essa proposta, mas não temos ainda pessoas preparadas para isso. Então temos sim essa ideia e já estamos conversando também com o pessoal do Taekwondo, das artes marciais, para poder colocar lá também. Próxima pergunta, só levantar a mão. Boa noite, meu nome é Bruno da Brainstorm, Campus Liberdade. Você falou que hoje são 24 músicos e 110 alunos. Tem alguma meta estipulada para o tanto de alunos em um tempo determinado?
Na verdade, a gente só consegue fazer assim porque nós dividimos os horários lá, nós temos poucas salas. Então, a gente não tem muito espaço para colocar mais pessoas. Por isso é o nosso desafio de conseguir outras parcerias para poder alocar esses alunos. Então, na verdade, assim, o Michel ele costuma fazer assim, aqueles que despontam primeiro, ele já vai separando. Esses, provavelmente, eles tocam desde o primeiro dia, né? Mas tocar mesmo, eu acredito que um período mínimo de 8 meses, poder participar da orquestra, um mínimo de 8 meses, e aí aqueles que têm mais dificuldade, porque tem, né, às vezes até para a leitura da criança da periferia é diferente. Então, é uma coisa que eu não consigo tirar um dado preciso, porque tem aqueles que já têm a habilidade intrínseca, então eles só desenvolvem. E os outros que têm mais dificuldade, o nosso desafio é formá-lo até quando for necessário ele fazer aula. Mas em quantidade de alunos tem alguma limitação, tipo, o número que você quer atingir? Ah, não. Ou vai... É o que eu te disse, o que nos limita é o espaço. Agora, a nossa intenção é abranger cada vez mais. Boa noite, doutor. São duas perguntas. Quais os pré-requisitos para a pessoa que quer fazer as aulas de música? Ela precisa, se for uma criança, precisa estar estudando? Sim, na verdade tem um acompanhamento sim, das aulas, né? Mínimo 7 anos, o critério mesmo é que no mínimo tem que ter 7 anos e que precisa ter um desenvolvimento, um desempenho na escola, né? Na escola regular, para que possa participar. A gente tem alguns problemas lá, mas a gente, ao longo aí, a gente vai resolvendo. Mas, na verdade, o critério é ser menor de 7 anos e estar matriculado, pelo menos no primeiro ano, esse regular. Tem algum dia que a gente pode visitar o ZEC, conhecer? Tem, algum dia com certeza. Na verdade, seria bom vocês fazerem formalizar, eu acho que o professor Wagner pode fazer isso com a doutora Cristina, para que vocês se sintam melhor acolhidos lá na instituição, mas eu acho que o sábado é um bom dia para poder fazer isso, professor, que é quando acontecem as aulas. Tem algum luthier, alguma pessoa que faz a manutenção dos instrumentos lá? Na verdade, são os próprios maestros, né? O Michel, ele é formado numa série dessas coisas. Na verdade, ele não me pede nada, professor, ele chega e faz. Ele faz tudo. Então, Michel Luna, nosso maestro. Boa noite. A minha pergunta é sobre as questões do Facebook da USEG. Eu pesquisei e ainda não tem uma identidade visual estabelecida. Existe alguma identidade já estabelecida para ela, algum manual que a gente deva seguir? A liberdade de criação segundo isso, como é que funciona? Como é que você chama? Vinícius. Como eu disse para você, a gente tem ainda, de maneira muito tímida, a manutenção dessas páginas. Eu preciso realmente que vocês tenham liberdade para criar e para sugerir, e aí, com certeza, com o Guilherme, com a Fran, vocês vão conseguir trocar essas ideias e, na medida em que vocês forem propondo, a gente vai se adequando. Mas ainda é tímido, não tem um padrão, então tenha liberdade. Sobre os investimentos do setor privado, você tinha falado que alguma meta, algum target para esse investimento? Empresas pequenas, grandes, médias? Não tem um mínimo, né? Como eu disse para vocês, sabe que vocês vão encontrar ao meio do caminho? Pessoas querendo fazer vários tipos de parceria, mas o recurso ele é bem difícil de conseguir. Até porque precisa ter transparência, precisa mostrar o trabalho com responsabilidade. Então, se isso não conseguir, se nós não conseguirmos transparecer isso, então fica bem difícil de conseguir o recurso. E por que nem todas as vezes a gente consegue transparecer? Não é porque não há transparência, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente ganha dinheiro na advocacia para investir no social. A maior parte das vezes, muitos anos a gente faz isso. Mas acontece que todas essas barreiras que são colocadas, principalmente pelo setor, pelo poder público, e nós atuamos em cidades que todo mundo sabe de tudo, por exemplo, o prefeito ele ficou chateado com a liminar, por exemplo, do Vinícius. Mas ou eu vou para cima dele para o menino viver, ou então eu fico fazendo a política da boa vizinhança e a gente perde uma vida. Daí é uma questão realmente de valor, de princípio. Então, às vezes, eles fecham algumas portas. Mas não tem um mínimo, né? Eu acho que o que vai determinar muito isso é o padrão de quem nós vamos conversar. Então, se a gente vai conversar com a Colgate, a gente sabe que eles têm
eles têm uma capacidade maior. Se a gente vai conversar com o Instituto Embeleze, provavelmente eles não vão nos doar em dinheiro, mas eles vão conseguir fazer lá toda a parte estética da mulherada da periferia. Então eu acho que vai muito do perfil da empresa que a gente vai buscar. Sim, mas em questões legais, por exemplo, dependendo da doação que a gente conseguir, existe algum formulário, algum documento que a gente precise? Ah, sim, isso sim. Por exemplo, o requisito mínimo, por exemplo, a instituição é ter conta bancária, estatuto, ata, e tudo isso o departamento jurídico vai conseguir disponibilizar para vocês. Tá bom? A documentação, tudo ok. Não vai ter nenhum problema com isso. Boa noite, eu sou o Pedro. Ô Pedro, boa noite. Uma das perguntas, acho que mais importantes, você tem uma noção de período dessa campanha para a gente se basear? Por exemplo, assim, vamos trabalhar nos próximos 6 meses, um ano, para a gente ter um norte, né? Que é uma campanha infinita, não dá para fazer. Não, entendi. Não, na verdade, eu acho que quem tinha já colocado isso era o professor, né? Ele disse que até o final do ano vocês têm para poder... Não, a gente tem até o final do ano para produzir. Eu quero saber, por exemplo, assim, a gente vai trabalhar com uma campanha que vai durar 6 meses ou um ano para você? 6 meses. 6 meses. Legal. A outra questão é os instrumentos. Instrumentos de cordas. Quais são esses instrumentos? Entendeu? Porque instrumentos de cordas tem uma gama muito grande. As maiores necessidades. Violino e violoncelo. Na verdade, são instrumentos clássicos, né? A gente tem a nomenclatura para outros lá, os diferenciais, mas a maior necessidade, porque é a maior demanda, a maior procura. É o sonho que você consegue plantar, porque esses são os mais acessíveis que a gente consegue acessar as escolas públicas, onde está o nosso maior público-alvo, onde a gente faz a captação do aluno. E eles se encantam pelo cello, violoncelo e pelo violino. Além do violino e do violoncelo, há outros instrumentos musicais? Tem, professor, mas só uma pessoa que eu não sei o nome. Não, aí ó, tem uma musicista aqui. Viola e contrabaixo é o grandão, né? E aquele grandão? Contrabaixo. Obrigado, tá? Não, nós temos, mas realmente a maior procura é violino e violoncelo. Agora, viola e contrabaixo nós temos, mas não vamos para dentro das escolas com isso. Talvez por isso é que não tem essa... com certeza. Aí precisa ter tudo, né? Com certeza, precisa ter tudo. Mas aí precisa ver quem é que vai se encantar por isso. Então, coloquem aí também, com a ajuda da nossa colega ali, viola e contrabaixo. Olá, boa noite, eu sou a Daniele. Daniele, tudo bem? Boa noite. A gente é louco, boa noite, doutor. Na verdade, tem uma pergunta mais para a área social. É uma pergunta só, mas que envolve algumas coisas. A primeira é o seguinte: como vocês têm a parte da prevenção com a educação e a cultura sobre a responsabilidade entre os moradores em situação de rua, a minha primeira pergunta é o seguinte: vocês trabalham com algum tipo de abrigo? Por quê? Porque os adolescentes hoje em dia eles têm algum tipo de participação na cultura e tudo mais, de certa idade, a gente sabe que infelizmente eles ficam meio que soltos. A primeira pergunta é se vocês trabalham com algum tipo de abrigo, nesse caso. A segunda pergunta é como vocês fazem esse tipo de captação dos moradores em situação de rua. Assim, eu sei que você explicou sobre a equipe que vai e aborda, mas especificamente como vocês fazem isso com essa situação e se vocês trabalham em alguma área voltada, como é uma ONG, além dos abrigos, para incentivar e ajudar não só na parte social, cultural, mas, por exemplo, psicólogo, essas coisas que a gente sabe que realmente a maioria dos lugares precisam disso para poder encaminhar o adolescente. Então, seria basicamente essas 3 perguntas. Daniele? Isso. Daniele, na verdade, assim, como eu disse para você, 85% dos moradores de rua eles são dependentes químicos. Então, na verdade, não são abrigos, né? São clínicas de recuperação para dependentes químicos. Nós trabalhamos sim. Nós temos uma em Poá, na Nova Poá, nós temos uma em Juquitiba feminina. Então, são parceiros nossos que nós acabamos, somos mantenedores de lá e nós destinamos esses moradores de rua que são dependentes químicos para que eles possam passar por um processo que dura 9 meses e se libertar do vício. No caso e em relação aos psicólogos que atendem, ou mesmo os dentistas, são as parcerias com as universidades. Tem muita gente, muitos alunos, sempre orientado e assistido por um professor, que estão lá para poder, periodicamente, atender esse interno que a gente chama de aluno. Depois do período de 9 meses, por exemplo, se a pessoa não se recupera, ela continua o tratamento ou para? Na verdade, Lucas, o processo de 9 meses,
interno, ele é um método que a gente consegue identificar se o camarada se ele realmente está liberto ou não. Então, os 9 meses internados, ontem terminou do Daniel, por exemplo, que eu disse que me mandou uma mensagem. Os 9 meses que ele fica internado, ele nem faz uso de medicamento e nem faz uso de uma droga para poder amenizar. Por exemplo, o crack, segundo algumas instituições, se você não pode usar o crack, você pode fumar um cigarro, que aí ameniza a sua ansiedade e todo o processo lá que precisa ser feito. Lá não, lá é trabalho e disciplina. Trabalho e disciplina. Então, para isso tem uma horta, tem uma serralheria, tem uma madeireira lá dentro. Trabalho e disciplina é o suficiente para que eles consigam, pelo menos a gente entende, que consigam se restabelecer e voltar para a sociedade. O Daniel fez o curso de marceneiro e ele já saiu de lá empregado. O Daniel é pai de 5 filhos. Ele tem 35 anos apenas. Ele tinha perdido também a sua esposa e ontem foi ela que foi buscar. Então, a gente acredita que todos esses envolvimentos sociais com filhos, com esposa e agora com o mercado de trabalho será o suficiente para que ele se mantenha sem usar a droga. Então, o acompanhamento, nós não fazemos um acompanhamento, são os 9 meses apenas. Só que assim, dar um trabalho do camarada e mostrar para ele essa realidade durante esse período, a gente acredita que será o suficiente para ele se libertar. Embora a gente sabe que o viciado em crack, por exemplo, ele se vicia como? Ele fuma uma única vez. Eu não posso dizer isso na prática, experiência própria, mas uma única vez usando o crack, ele está viciado. Então é um negócio devastador. Temos uma outra moça, o nome dela é Cristiane Lucília. Ela ficou 9 anos no crack e nós achamos ela debaixo do viaduto. Hoje ela é compositora, cantora e gravou um DVD no dia 25 de maio em São Bernardo do Campo. Então eu acho que, pelas experiências que nós temos tido, envolvidos por essas responsabilidades sociais, é que dá para o camarada a certeza de que não vale a pena voltar mais para lá. Mas o acompanhamento realmente, outro acompanhamento que não seja esse dos 9 meses, nós não temos. Doutor, se você me permite, é importante nós frisarmos aqui que a USEC, ela tem ali um trabalho muito amplo. E o desafio de vocês é no cordas que restaram. Então, o foco é total no cordas que restaram. Então, cuidado para não misturar as atividades desenvolvidas pelo USEC. Caso contrário, vocês vão fazer uma coisa muito ampla e não terão um objetivo definido. Tá? 2 coisas importantes antes de passar, tem que passar para o Bianca e depois eu pulo para vocês aí. Né? Primeira coisa, então o doutor Davi, ele nos deu a abertura, a possibilidade, pelo que eu entendi, de pensar em identidade visual. Isso é uma pergunta que eu tenho certeza que muitos de vocês vão fazer novamente. Pode mexer com a identidade visual? Pode mexer com a identidade, doutor? Pode. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, para ficar bem transparente para vocês. Os dependentes químicos, eles estão na nova POA. Já volto aí, professor, para a gente falar da identidade visual. O projeto Cordas que Restaram é o projeto que funciona na cidade de Kêmio. Só que nós estamos com um problema político na utilização do prédio. Deixar bem claro para vocês. Claro que a doutora Cristina vai deixar tudo certinho para que no dia que vocês estiverem lá, nós não tenhamos qualquer restrição, qualquer problema. Mas o desafio para nós, talvez, professor, era conseguir, para não ficar dependendo, esse espaço público, ele é administrado pelo prefeito de Ferraz, que recebeu a nossa liminar. Isso criou um problema sério, para vocês entenderem. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos um termo de convênio e acordo assinado pela USEC e a Secretaria de Cultura da cidade, nos dando toda a liberdade para poder utilizar o espaço público sem qualquer ônus, certo? Para que vocês entendam. Depois dessa liminar, que dia que foi, doutor? 28 de junho. Foi no final do mês de julho. Nós tivemos uma série de desdobramentos negativos. Para deixar bem transparente, para que vocês entendam o seguinte, que aí o prefeito não me atendeu mais, tivemos uma série de problemas. Então, se for o caso, eu preciso que vocês comprem essa briga comigo. Eu não estou de braços cruzados. Todo dia eu levanto às 5 da manhã e durmo 1 hora da manhã, todos os dias atrás de parceiro, para não ficar dependendo exatamente
desse jogo político que não faz muito meu perfil. Então, assim, nós temos um prédio lá, temos um termo de convênio e acordo, com certeza ele sabe que não vai poder rasgar a nossa parceria, mas hoje nós estamos enfrentando uma difícil batalha com um departamento por causa da vida do Vinícius. Eu queria deixar claro isso daí, professor, porque o que acontece? Eu espero que nós consigamos vencer. O lugar é o CEL, Centro Especializado Unificado de Fixidade Química, está lá. Mas é possível que a gente consiga mudar isso ainda até a visita de vocês. Tá bom? Espero que não. Lá é um lugar bom, vocês vão ver. Só lembrando, gente, que a estrutura comunicacional que vocês vão criar, em nenhum momento, prestem atenção nisso, em nenhum momento os grupos estão autorizados a falar em nome da USEC. Então, toda a nossa proposta, ela é primeiramente apresentada em plano de ação. Então, vocês vão desenvolver criação, vão desenvolver os posts, vão desenvolver os materiais, vão desenvolver o volume criativo e a campanha que primeiramente será apresentada aqui. E caso o cliente goste, caso ele ache interessante, estava até conversando agora há pouco com o Dr. Davi, existe hoje um departamento de marketing lá na USEC que pode colocar em prática a criação de vocês. Por se tratar de uma ONG, todos os grupos, ao final do projeto simulado de campanha, entregam junto com o volume uma carta de cessão de direitos. O que seria essa carta de cessão de direitos? Vocês estão abrindo mão de qualquer, digamos que, retorno financeiro acerca daquilo que vocês estão criando, uma vez que nós entendemos que é um trabalho de terceiro setor, é um trabalho de responsabilidade social. Vocês irem até Ferraz de Vasconcelos para conhecer a organização, porque com certeza, se todos forem lá, eles vão ter que destinar muito mais tempo para atendê-los do que necessariamente para as pessoas que precisam ser atendidas. Agora, isso não significa que vocês não possam organizar-se em grupos para poder participar desse processo, conhecer melhor, fotografar. Cuidado com imagens não autorais. Tá? Então, um pedido que eu faço a vocês. Vai desenvolver a campanha, possibilidade de trabalhar com banco de imagens, então as imagens que forem free, então sem nenhum tipo de direito autoral, isso é permitido, caso contrário, procurem trabalhar com imagens produzidas por vocês. E no mais, minha gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês, que vocês possam empenhar-se no projeto Recortes que Restaram. Teremos premiação também no final do ano, tá bom? No final do ano, entrega dos certificados. Vamos ver quem serão os melhores de cada campo. Fiquem com Deus.